Meus caros, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, para trazer mais um vídeo comentários acerca da nossa disciplina de Direito dos Contratos. Nesta oportunidade, eu vou completar o nosso raciocínio acerca daqueles contratos que produzem efeitos em relação a terceiros. Já falamos sobre a promessa de fato de terceiro, já comentamos sobre o contrato com pessoa a declarar e agora temos a oportunidade de conversar sobre a estipulação em favor de terceiro. É uma modalidade de contrato bastante útil ao nosso dia a dia, à nossa vida jurídica, que tem regras estabelecidas pelo próprio Código Civil. Veja como que funciona a estipulação em favor de terceiros. Nós temos necessariamente dois contratantes, por exemplo, contratante A e contratante B, em que esses contratantes estabelecem que um sujeito prestará uma obrigação em favor de um terceiro que não faz parte deste contrato. Repito, a estipulação em favor de terceiro traz dois contratantes, em que um destes contratantes prestará uma obrigação em face de um terceiro que não faz parte dessa relação contratual, que não manifestou sua vontade. É como se João e Maria realizassem um contrato pelo qual Maria teria que pagar o valor de 100 mil reais ao filho de João, sem que o filho de João saiba num primeiro momento da realização desse contrato ou tenha manifestado sua vontade para tanto. Veja que nesta relação jurídica contratual nós temos três figuras necessariamente: os dois contratantes e o terceiro. O sujeito entre os dois contratantes que tem a obrigação é chamado de devedor, ou mais especificamente promitente devedor, na medida em que ele faz a promessa de cumprir a obrigação frente a terceiro. O outro sujeito da relação contratual, que é a pessoa que estabelece quem será o terceiro, no meu exemplo João, que diz que será seu filho, é chamado de estipulante, porque ele estipula qual é a obrigação inicial e quem será o terceiro. Já este terceiro, que repito, não manifesta sua vontade no início na formação deste contrato, é chamado de beneficiário. Tem-se, portanto, na estipulação em favor do terceiro, necessariamente três pessoas: promitente devedor, estipulante e o terceiro, beneficiário. Quando nós falamos desta modalidade de contrato, nós temos dois momentos distintos. Um momento é a da formação do contrato, em que participam o estipulante e o promitente devedor. Só que um outro momento posterior é o que nós chamamos da aceitação da prestação pelo beneficiário. Porque, repito, quando da formação do contrato entre o estipulante e entre o devedor, o beneficiário não necessariamente sabe que esse contrato existe. E no momento seguinte, no momento posterior, quando se chegar ao momento da obrigação, este beneficiário, por óbvio, ele tem que aceitar receber aquela prestação. O filho do João, então, tem que manifestar sua vontade dizendo que aceita. No entanto, esse segundo momento tem algumas características peculiares. Primeiro de tudo, o Código Civil não diz, mas é possível que o beneficiário, para receber a prestação, tenha que assumir alguma contraprestação. Nesse sentido, pode acontecer de o filho de João, para receber o crédito junto ao devedor, tenha que ter a cumprir alguma obrigação, por exemplo, uma obrigação de fazer ou pagar alguma coisa. Nesse sentido, a assunção deste benefício pelo terceiro pode ser imbuído de um ônus. E aqui eu me recordo, e é interessante eu trazer esse comentário, um grande exemplo da estipulação em favor de terceiro vem nos contratos de seguro. Por exemplo, o seguro de vida. O seguro de vida, eu tenho um segurado, que é um determinado sujeito, e eu tenho a seguradora.
E a seguradora promete que quando acontecer o evento, por exemplo, o seguro de vida, quando acontecer a morte do segurado, será feito o pagamento de um determinado valor a um terceiro. Esse terceiro que é chamado de beneficiário e não necessariamente sabe que o seguro existe. Veja que quando o terceiro recebe esta obrigação da seguradora, nessa hipótese, não necessariamente ele tem que pagar algo para a seguradora, não existe a necessidade de uma contraprestação. No entanto, uma outra modalidade que nós temos, também de seguro, é o seguro de saúde, planos de saúde. Já ouviram falar daqueles planos de saúde coletivos, em que uma determinada empresa, uma sociedade empresária, faz um contrato com uma seguradora, um plano de saúde, em que essa seguradora prestará serviços médicos para quem? Para a empresa? Não, para os empregados dessa empresa, que não necessariamente fazem parte dessa relação obrigacional. Então eu tenho o estipulante a empresa, a seguradora devedora e os terceiros os beneficiários. Porém, já que eu disse que pode existir então contraprestação dos beneficiários, talvez você já tenha ouvido falar de seguro de saúde, plano de saúde com coparticipação. Então, ainda que o empregado seja o beneficiário, para se valer então dos serviços de saúde prestados pelo devedor, terá ele que pagar consultas ou pagar uma remuneração mensal. Então, ainda que o Código Civil não diga, é possível a remuneração. Só que detalhe, o beneficiário só então assumirá essa posição como credor, posso assim dizer, se manifestar sua vontade. Ele manifesta sua vontade e detalhe, tem que ser nos exatos termos do contrato. Ele não pode trazer modificações. Se o contrato firmado entre a empresa e o plano de saúde prevê uma coparticipação, para ele aceitar ser o credor, ele tem que aceitar nos exatos termos trazidos naquele contrato. Não pode ele dizer, eu não aceito a contraprestação, ou teria que ser mais, ou teria que ser menos. Aceita-se nos exatos termos do contrato realizado entre estipulante e devedor, ou então não manifesta sua vontade e abre-se mão do crédito. Não há qualquer problema nesse sentido. Um segundo assunto importante diz respeito à exigibilidade da obrigação devida pelo promitente devedor. Lembre-se que eu tenho um devedor, estipulante e o beneficiário. Se nada é dito no contrato em sentido contrário, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação do devedor. Veja, você sabe que uma das grandes questões, um dos grandes poderes de um credor é poder exigir a obrigação frente ao devedor. Você não cumpriu sua obrigação, vou buscar o poder judiciário, vou reclamar judicialmente ou extrajudicialmente. Repito, se nada diz o contrato, tanto o estipulante, aquele que estipula em favor de terceiro, quanto o beneficiário pode exigir o cumprimento da prestação. Voltando ao exemplo de João Maria e esse crédito frente ao filho de João, seria dizer que tanto João pode dizer e reclamar que Maria não fez o pagamento, quanto o filho de João pode também reclamar o pagamento de Maria. No entanto, como deixei claro, é possível que o contrato traga uma definição em sentido contrário, dizendo que o beneficiário, o filho de João, no nosso exemplo, não pode exigir o cumprimento da obrigação. Sempre o estipulante poderá reclamar de Maria, mas o contrato pode dizer que apenas João pode reclamar de Maria e o filho de João não poderia fazê-lo. Então, há um segundo raciocínio, um outro raciocínio sobre a estipulação em favor de terceiro, diz respeito à exigibilidade. Se nada é dito, beneficiário e estipulante podem, mas o contrato pode afastar a exigibilidade da obrigação pelo próprio beneficiário. Terceiro raciocínio. A partir dessa premissa da exigibilidade, nós temos que entender o seguinte. Quando falamos de um crédito, de uma obrigação, nós nos lembramos da possibilidade de remissão. Remissão diz respeito ao perdão da obrigação do devedor. E somente aquele que é credor é que pode remitir a dívida. Porém, na estipulação em favor de terceiro, nós temos uma curiosidade. Sabemos que a regra, se nada é dito no contrato,
tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação. Poderia dizer que ambos são credores. Porém, se o beneficiário pode exigir o cumprimento da obrigação, não é possível, não é permitido que o estipulante sozinho remita, perdoe a dívida. Trazendo de novo para o nosso exemplo, João e Maria e o terceiro. Se o terceiro, a regra pode exigir o cumprimento da obrigação, não poderia João chegar para Maria e falar: Maria, sabe aquela obrigação que você deve para o meu filho? Está perdoada, foi feito o cumprimento da obrigação por um meio alternativo que nós chamamos de a remissão. Nesse raciocínio não seria possível, portanto. Somente naquela exceção, quando o contrato diz que o beneficiário não pode exigir o cumprimento da obrigação, é que o estipulante sozinho poderá ele remitir a dívida do promitente devedor. A última parte do nosso raciocínio diz respeito ao chamado direito de inovação. Direito de inovação, tal como trazido pelo próprio Código Civil. Esse direito de inovação diz respeito à possibilidade de o estipulante, que faz parte da relação contratual inicial, modificar a figura do beneficiário, ou seja, trocar o beneficiário e colocar outra pessoa. Seria o nosso raciocínio de João dizer que Maria não tem mais que pagar a obrigação para seu filho, e sim terá que pagar a obrigação para a mãe de João. Isso seria direito de inovação, o direito de substituição da figura desse terceiro beneficiário. É interessante que o Código Civil ele traz que o estipulante pode se reservar no direito de inovar. O que levanta uma dúvida na doutrina se, para que o estipulante modifique a figura do beneficiário, é preciso que exista previsão contratual. Ou, em outras palavras, se nada diz o contrato, se nada manifesta o contrato, será que João pode retirar a figura do seu filho e colocar a prestação em face de sua mãe, trocar o beneficiário? Quando nós vamos buscar a doutrina, existe certa divergência, no sentido de, sim, precisa de disposição contratual, sob pena de não poder fazê-lo, ou não há essa necessidade, trata-se da própria natureza da estipulação em favor de terceiro. O que eu posso dizer para os senhores, por exemplo, a partir dos seguros de vida, é que o beneficiário, segundo a nossa jurisprudência, pode ser trocado a qualquer momento, pode ser cambiado a qualquer momento, durante a vida do estipulante, ou até por meio de testamento, como diz o próprio Código Civil, a qualquer momento sem a anuência desse terceiro. Então, ainda que não haja previsão no contrato, a experiência diz que pode haver sim essa substituição, aquilo que o Código chama de direito à inovação. Tá certo? Então, esses são comentários, explicações acerca da estipulação em favor de terceiro. E dito isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.